Supremo proíbe produção, comercialização e uso de materiais com amianto em todo o país. E você vai ver também. Polícia Federal faz operação contra quadrilha especializada em explosões a bancos em cidades do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Ex-deputado Eduardo Cunha, ex-ministro Henrique Eduardo Alves e o doleiro Lúcio Funaro são mais uma vez denunciados à Justiça por recebimento de propina em esquema de desvios na Caixa Econômica Federal. Pedido de vista suspende no STJ julgamento do governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, acusado de envolvimento em esquema de corrupção. Justiça no Rio adia a Assembleia de Credores da Telefônica Oi, que passa por recuperação judicial. E segundo dia de audiência pública para as eleições de 2018 no TSE, discute atos preparatórios, assinatura digital e fiscalização do sistema eletrônico de votação. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. O amianto está proibido em todo o Brasil. A decisão é do plenário do STF, que declarou inconstitucional o artigo da lei federal que autorizava a produção, a comercialização e o uso do tipo crisotila. Vários estados já proíbem a comercialização do amianto crisotila, muito utilizado na fabricação de telhas e caixas d'água. Mas nessa quarta-feira, ao analisar duas ações contra a norma que impedia o uso do produto no estado do Rio de Janeiro, por 7 votos a 2, os ministros decidiram proibir o amianto em todo o país. Para a relatora, ministra Rosa Weber, existe um consenso técnico e científico em relação aos perigos do amianto. A posição oficial da Organização Mundial da Saúde, no sentido de que todos os tipos de amianto causam câncer no ser humano, não tendo sido identificado limite algum para o risco carcinogênico do crisotila, o aumento do risco de desenvolvimento de câncer, observado mesmo em populações submetidas a níveis muito baixos de exposição, o meio mais eficiente de eliminar as doenças relacionadas ao mineral diz com a eliminação do uso de todos os tipos de asbesto. A maioria dos ministros confirmou o entendimento firmado pela Corte em agosto de que o artigo da lei federal que permitia o amianto crisotila no Brasil é inconstitucional. Tem eficácia geral plena para todo o território nacional. Pelo entendimento, nem o Congresso e nem os estados poderão editar leis para voltar a permitir o amianto no Brasil. Para o STF, o produto fere o direito à saúde e ao meio ambiente. Reitero esse acompanhamento que faço para a declaração da inconstitucionalidade desse artigo 2º da lei federal. Eu acho que a questão está resolvida pró e contra. As leis que estão permissivas são inconstitucionais e as leis locais que são proibitivas são constitucionais. Nesses casos, nós declaramos a inconstitucionalidade não apenas da norma, mas da matéria. A utilização do amianto tipo crisotila, tanto como do outro tipo que é extremamente mais severo, quer dizer, que essa utilização ofende postulados constitucionais e, por isso, não pode ser objeto de normas autorizativas. Talvez, ministro Celso, nós estejamos caminhando, como eu disse, para um reconhecimento de que as matérias, sendo idênticas, sejam declaradas inconstitucionais. Bom, e a Gisele Reis, consultora jurídica da TV Justiça, está aqui para explicar para a gente essa decisão. Boa tarde, Gisele. Olá, Érica. Boa tarde a todos. Gisele, dá para você resumir para a gente como ficou essa questão aí do amianto, já que existem leis estaduais que proibiam e uma lei federal que permitia? Exatamente, Érica. Nós temos diversas leis estaduais, inclusive elas já começaram a ser analisadas pelo Supremo Tribunal Federal, porque foram apresentadas ações diretas de inconstitucionalidade em relação a essas leis estaduais que proibiam o uso do amianto. E nós temos a Lei 9.055, que é de 1995, permitindo o uso. No entanto, em agosto, o Supremo, ao analisar a legislação do Estado de São Paulo, ele acabou declarando a inconstitucionalidade exatamente de forma incidental do artigo 2º da lei que permitia o uso, a comercialização do amianto no Brasil. E aí, consequentemente, o Supremo passou a julgar
as ações diretas de inconstitucionalidade que foram apresentadas em relação às leis estaduais improcedentes, declarando, portanto, a constitucionalidade das leis estaduais que proíbem o uso do amianto. Na sessão de ontem, nós tivemos a análise de mais 2 casos. Foram 2 ações diretas de inconstitucionalidade apresentadas contra uma lei do Rio de Janeiro que proibiu o uso do amianto. Elas foram julgadas improcedentes e, com isso, o Supremo mais uma vez declarou a constitucionalidade de leis estaduais que proíbem o uso do amianto e reafirmou o que ele já havia entendido em agosto desse ano sobre a inconstitucionalidade do artigo que permitia, o artigo da lei federal que permitia o uso do amianto também no Brasil. Então, o que vale a partir de então é a decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou inconstitucional artigo da lei federal que permitia o uso do amianto. Então, hoje na pauta, inclusive, nós temos mais alguns processos relacionados a esse tema e eu comento daqui a pouco isso aí. E é justamente disso que a gente vai falar agora. Vamos saber quais processos estão previstos para julgamento na sessão plenária de hoje no Supremo. Ordem social é o único tema da sessão plenária desta quinta-feira, na pauta original divulgada pelo Supremo Tribunal Federal. Todos os 5 processos tratam de temas ligados à saúde. Uma ação direta de inconstitucionalidade apresenta o questionamento de vários dispositivos da legislação que dispõem sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. Já a segunda ADI do dia questiona a obrigatoriedade do fornecimento ao consumidor de informações e documentos por parte de operadoras de plano ou seguro privado de assistência à saúde, no caso de negativa de cobertura. Um recurso extraordinário trata do ressarcimento pelos planos privados de assistência à saúde ao Sistema Único de Saúde, o SUS, quanto aos beneficiários de planos privados. Fechando a pauta, 2 ações diretas de inconstitucionalidade questionam o programa Mais Médicos. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Bom, Gisele, além do que a gente viu aí na explicação do Cadu, também o amianto volta hoje à pauta, né? Ainda está na pauta, Érica, porque ontem só foi possível analisar 2 ADIs em relação a leis do Rio de Janeiro. Hoje, então, nós temos uma DPF que trata de uma lei municipal do município de São Paulo e 2 ações diretas de inconstitucionalidade, uma que trata da legislação do Rio Grande do Sul e a outra legislação de Pernambuco. Todas essas leis proibindo o uso do amianto, então é bem provável que o Supremo continue seguindo essa linha que ele estabeleceu tanto em agosto e reafirmou ontem. Nós vimos aí que tem muito processo envolvendo saúde, né? Do que tratam? Sim, nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade que trata exatamente da obrigação das operadoras de planos de saúde informarem aos consumidores, aos clientes, sobre a negativa do plano. Então, a lei, ela estabelece uma obrigação, essa lei, inclusive, é uma lei do Mato Grosso do Sul, ela estabeleceu a obrigação dos planos de saúde que toda vez que o cliente fosse negada alguma assistência, seja na área de tratamento, cirurgia, ou até diagnóstico, procedimento, enfim, negou aquele procedimento, a necessidade, gera automaticamente a necessidade do plano de saúde informar os motivos pelos quais negou a assistência à saúde, inclusive fornecendo documentação para o cliente. Então, o que se argumenta é que essa parte da lei ela é inconstitucional e vamos ver o que o Supremo decide em relação a esse tópico. Nós temos ainda um recurso extraordinário que trata exatamente da obrigação também das empresas de planos de saúde de ressarcirem o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, em relação aos atendimentos que forem feitos para os clientes que deveriam estar assistidos pelos respectivos planos de saúde. Então, existe uma decisão do Tribunal Regional Federal, que é da 2ª região, que determinou o ressarcimento de uma operadora de saúde, que ela fosse obrigada a ressarcir o SUS pelos atendimentos que o SUS fez numa determinada paciente e que ele já estava cobertado pelo plano. Então, vamos verificar se essa obrigação permanece ou não. O Supremo deve se debruçar, mais uma vez, também sobre esse tema. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pela participação por hoje. Eu que agradeço. Até mais. Até. A Superintendência Regional da Polícia Federal e o Ministério Público Federal estão cumprindo mandados da Justiça em Alagoas e em outros 3 estados e no Distrito Federal. A ação apura supostos crimes de fraude em licitação, desvio de verbas públicas, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, todos relacionados à obra do Canal do Sertão Alagoano, licitada entre 2009 e 2014.
Todo o material apreendido vai ser levado à Superintendência da PF em Alagoas para análise. E a Polícia Federal cumpre mandados também em uma operação contra uma quadrilha especializada em extorsões de agências bancárias em cidades do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. A repórter Evne Araújo tem as informações para a gente. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. Ao todo, são 35 mandados judiciais, 10 de prisão preventiva, 18 de busca e apreensão, 5 de prisão temporária e 2 de condução coercitiva. Segundo a Polícia Federal, foram identificados pelo menos 2 grupos que agiam em municípios do interior do país. Eles agiam com extrema violência e chegavam a usar reféns como escudos humanos em confrontos contra a polícia. Os envolvidos vão responder por diversos crimes, entre eles organização criminosa, roubo, latrocínio, porte ilegal de arma de uso restrito das Forças Armadas e exposição a perigo mediante explosão. Érica. Obrigada, Evne. E a Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal, deflagrou na manhã de hoje a Operação Minamata, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa formada por empresários políticos e agentes públicos responsáveis pela exploração depredatória de ouro e outros recursos naturais. O grupo usava uma mão de obra submetida a condições de trabalho análogas à de escravidão. Dentre as empresas investigadas estão distribuidoras de títulos e valores imobiliários que atuam como intermediárias nos mercados financeiro e de capitais em todo o país. Aproximadamente 180 policiais federais cumprem 43 mandados da Justiça nos estados do Amapá, Rio de Janeiro e também em São Paulo. Equipes conjuntas internacionais de investigação, ferramentas importantes para apurar crimes complexos. O Ministério Público Federal cobra do Ministério da Justiça o andamento das negociações para esse tipo de troca de informações. A criação de equipes conjuntas de investigação entre o Brasil e outros países precisa do aval oficial do Ministério da Justiça. Atualmente, o Ministério Público Federal aguarda a aprovação da criação de 4 grupos. Um deles deve estabelecer a parceria entre o Brasil e o Paraguai para investigar tráfico de seres humanos. Outro é a cooperação entre os Ministérios Públicos do Brasil e da Argentina no âmbito da Lava Jato. Hoje, quando um país solicita um pedido de informação para investigar algo, deve passar pela autoridade central, que no Brasil é o Ministério da Justiça. O trabalho de cooperação jurídica entre grupos é previsto em tratados internacionais. Por isso, o MPF cobra resposta para a criação das equipes, o que vai permitir o compartilhamento de informações e, dessa forma, vai agilizar o tempo das investigações em âmbito internacional. E a ex-governadora do Rio, Rosinha Garotinho, e o ex-secretário de Comunicação do Governo do Estado, Ricardo Oliveira Bruno, tiveram os recursos de embargos de declaração negados pela Justiça em um processo em que eles respondem por improbidade administrativa. A decisão, que foi mantida, suspende os direitos políticos de ambos pelo prazo de 5 anos e os proíbe de receber benefícios ou incentivos fiscais pelo mesmo período. Em 2004, a então governadora pagou com dinheiro público a resposta a um jornal que criticou a utilização de programas assistenciais para fins eleitorais. E ontem a Justiça concedeu habeas corpus parcial a Rosinha Garotinho, que estava presa. Ela já foi liberada, mas vai usar tornozeleira eletrônica, além de ter que se recolher à noite em casa. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. O Ministério Público Federal denuncia o ex-deputado Eduardo Cunha, o ex-ministro Henrique Eduardo Alves, o doleiro Lúcio Funaro por recebimento de propina em esquema de desvios na Caixa Econômica Federal. Voltamos em instantes. A Justiça no Rio de Janeiro adiou a Assembleia de Credores da Telefônica Oi, que passa por uma recuperação judicial. Carolina Chaves tem os detalhes da decisão para a gente. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, a decisão foi da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. O juiz Fernando César Ferreira Viana adiou a Assembleia de 7 para o dia 19 de dezembro e também determinou que o plano de recuperação judicial deve ser apresentado até o dia 12. E é esse plano que vai ser
votado na Assembleia. O juiz ainda nomeou o atual presidente do Grupo Oi, Eurico Teles, para conduzir as negociações com os credores. E os 2 novos diretores nomeados pelo Conselho de Administração continuam impedidos pela Justiça de interferir nas negociações e também de participar da elaboração do plano de recuperação judicial, porque essas são matérias de competência exclusiva do Grupo Oi, sob pena das leis civil e criminal. Érica. Obrigada, Carolina. O Ministério Público Federal no Rio Grande do Norte denunciou o ex-deputado Eduardo Cunha, o ex-ministro Henrique Eduardo Alves e o doleiro Lúcio Funaro e outras 5 pessoas por suposto recebimento de R$ 4.235.000 em propina em um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro montado na Caixa Econômica Federal entre os anos de 2011 e 2015. O esquema, segundo o MPF, funcionava com nomeações de indicados para altos cargos na instituição financeira e, consequentemente, aprovação de contratos de financiamentos com empresas participantes do esquema. De acordo com os procuradores, a denúncia é fruto de inquéritos policiais decorrentes de fatos e evidências oriundos da Operação Lava Jato. O esquema fraudulento, de acordo com o que diz o Ministério Público Federal, foi detalhado nas colaborações premiadas de Lúcio Funaro e do empresário Fred Queiroz, preso na Operação Manus. A defesa de Henrique Eduardo Alves disse que só vai se pronunciar após ter acesso à denúncia. A defesa de Lúcio Funaro disse que o cliente vai continuar colaborando com as autoridades. Nós não conseguimos contato com a defesa de Eduardo Cunha. Um pedido de vista suspendeu o julgamento do governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, no Superior Tribunal de Justiça. Fernando Pimentel é acusado de participar de esquema de corrupção e favorecimento ilícito de empresas entre 2012 e 2014, quando ocupava o cargo de ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. O pedido de vista foi do ministro Og Fernandes durante o julgamento na Corte Especial. De acordo com a denúncia, Pimentel teria recebido vantagem ilícita de 15 milhões de reais em troca do favorecimento da construtora Odebrecht em obras na Argentina e Moçambique. O grupo buscava a obtenção do seguro garantia junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O julgamento teve início com voto favorável ao recebimento da denúncia pelo relator, ministro Herman Benjamin. Além de Pimentel, o relator votou pelo recebimento da denúncia contra todos os réus, incluindo o ex-presidente da construtora, Marcelo Odebrecht. O voto foi acompanhado pelo ministro Jorge Mussi. Com o pedido de vista do ministro Og Fernandes, o julgamento foi suspenso e ainda não tem data definida para retomar. Na mesma sessão, a Corte Especial decidiu rejeitar denúncia contra o governador do Amapá, Antônio Valdez Góes da Silva, investigado por suposta participação em esquema de desvio de recursos públicos e fraudes em licitações do Estado. Para os ministros, a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal não especificou concretamente a ligação entre os crimes apurados e a suposta participação do atual governador do Amapá. O médico Raquel Cabral Moraes foi condenado pela 4ª Vara Civil de Brasília a pagar indenização ao filho da jornalista Lanuce Martins Barbosa, morta em janeiro de 2010 durante o procedimento de lipoaspiração. O filho entrou na justiça contra o médico defendendo que a morte foi provocada por erro, já que o procedimento foi realizado numa unidade sem UTI e teria ocorrido falha no manuseio dos instrumentos. A defesa alegou que o profissional agiu de acordo com as normas técnicas da medicina e a paciente foi comunicada dos riscos e que a morte teria sido provocada, aliás, por problemas cardíacos e embolia gordurosa. A perícia, no entanto, confirmou a versão do filho da jornalista. O médico foi condenado a pagar pensão mensal no valor de R$ 2.387 por um período determinado e R$ 50 mil por danos morais. O TSE tem mais um dia de audiência pública para as eleições de 2018. Entre outros temas, serão abordados os atos preparatórios, assinatura digital, fiscalização do sistema eletrônico de votação e auditoria da urna eletrônica. E também teve sessão plenária hoje pela manhã. Henrique Amaral está lá e tem as informações. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Hoje de manhã, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral julgaram mais de 10 processos. O destaque foi um recurso do Ministério Público Eleitoral contra uma candidata à Prefeitura de Olinda, em Pernambuco, que era acusada de propaganda eleitoral antecipada. Mas o plenário do TSE rejeitou o recurso e manteve assim a jurisprudência do tribunal de que apenas pedidos explícitos de voto são considerados irregulares.
Hoje também teve a segunda audiência pública sobre as resoluções que vão regulamentar as eleições de 2018. Foram abordados temas como auditoria da urna eletrônica, atos preparatórios das eleições e prestação de contas. Agora, o ministro Luiz Fux, vice-presidente do tribunal e relator das resoluções, vai elaborar as minutas que devem ser aprovadas pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral até o dia 5 de março do ano que vem. E, por fim, Érica, a Comissão Reguladora do Teste Público de Segurança do Sistema Eletrônico de Votação concedeu mais um dia para que um grupo de investigadores execute o plano de ataque à urna eletrônica. Com isso, o teste vai ser encerrado amanhã, dia 1º de dezembro. Érica. Obrigada, Henrique, pelas informações. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. No dia do vencimento da primeira parcela do 13º, quais as regras para pagamento desse abono de fim de ano? A gente volta já já. Dinheiro no bolso. Vence hoje o prazo para que as empresas que optaram por dividir o 13º dos funcionários paguem a primeira parcela. Cerca de 48 milhões de trabalhadores receberão parte do abono de fim de ano nesta quinta. A previsão é de que 132 bilhões de reais sejam injetados na economia. A gratificação natalina é fixada por lei, que determina também que a segunda parcela deve ser paga até o dia 20 de dezembro. E o repórter Gabriel Ciafrei vai conversar agora com uma especialista para tirar as dúvidas sobre o 13º. Boa tarde, Gabriel. Oi, Érica, boa tarde para você, boa tarde a todos. Como você disse, né, Érica, milhões de trabalhadores aí comemorando o pagamento do 13º salário. Bom, muita gente tem dúvidas sobre pagamento, o recebimento e também se o empregador não pagar esse direito que é dos trabalhadores estabelecidos, então, na CLT. Para falar um pouquinho mais sobre esse direito, a gente recebe no Jornal da Justiça a doutora Dalila Brandão, ela que é advogada. Muito boa tarde, doutora. Primeira pergunta é a seguinte: há muitos anos brasileiros já vêm recebendo esse 13º e a gente sabe que esse mês entrou em vigor a reforma trabalhista. Alterou alguma coisa sobre o 13º? Quanto ao direito ao 13º, não houve alteração. É um direito constitucionalmente que foi dado pela Constituição, então não pode sequer ser retirado pela reforma trabalhista. Porém, com a reforma trabalhista, como negociado hoje vale sobre o legislado, acredito que quanto ao parcelamento é sim possível alterar essas datas por convenção coletiva e por acordo coletivo. Certo. A gente sabe que no geral as pessoas recebem no dia 30 de novembro e também no dia 20 de dezembro, dividido em duas parcelas. Qual a margem de negociação sobre esses prazos? Pode pagar em uma vez só ou não é obrigatório pagar duas vezes? Como que funciona? A opção de pagar duas vezes ela é da empresa. As datas de 30 de novembro e dia 20 de dezembro são datas limites, porém esse pagamento pode ocorrer desde o dia 1º de fevereiro. Quem decide a data de pagamento é a empresa. Agora, a primeira parcela, ela fica a critério do empregador. Eu estava lendo agora há pouco que varia entre, se eu não me engano, fevereiro até 30 de novembro. Fica a critério dele ou é um acordo com o funcionário? Fica a critério da empresa. Do dia 1º de fevereiro ao dia 30 de novembro, ele tem que pagar essa primeira parcela. Se o empregado quiser receber essa parcela junto com as suas férias, é possível. Desde que ele faça esse pedido em janeiro do ano corrente, ele receberá a primeira parcela junto com as férias. Também com a reforma trabalhista, essas datas podem sim ser alteradas. O valor não pode ser diminuído, mas as datas podem ser alteradas de pagamento se previsto em acordo coletivo ou convenção coletiva. Agora, o que ninguém quer é ter confusão e dor de cabeça na hora de receber. E a gente já sabe que tem empregador que não paga o 13º e simplesmente ignora essa data. O que fazer quando isso acontece? O não pagamento, ele não gera multas para o empregado. O não pagamento, se for fiscalizado, né, poderá gerar uma multa administrativa que é revestida para o Ministério do Trabalho. A obrigatoriedade de pagar esse 13º, ele vai continuar mesmo com essa multa administrativa. O pagamento é feito com juros e correção monetária se for feito em atraso. E se houver na convenção coletiva ou no acordo coletivo alguma multa convencional, ela também deverá ser paga e revestida ao trabalhador. Se mesmo advertido pelo sindicato e pela Superintendência Regional do Trabalho, a empresa persistir em não pagar, basta ao empregado buscar a tutela da Justiça do Trabalho.
É importante, então, que as pessoas fiquem atentas e a qualquer sinal de que não recebeu, que a empresa não vai pagar esse 13º, é bom ir atrás, com certeza, né, doutora? Sim, com certeza. Procure o sindicato de cada categoria. Todo sindicato tem um jurídico para poder assessorar todas essas demandas. O sindicato faz um trabalho junto com a empresa. Caso não haja o pagamento, busca a Superintendência Regional do Trabalho para que se fiscalize e entre com a ação judicial, que esse direito será garantido com certeza na Justiça do Trabalho. Tá certo. Muito obrigado, doutora Dalila Brandão, participando do Jornal da Justiça, tirando as dúvidas aí sobre o 13º. Érica, só para complementar a informação, você disse que na primeira parcela vão ser injetados 132 bilhões de reais aqui na economia brasileira. Ao final das duas parcelas, a expectativa é de mais de 200 bilhões de reais. Eu volto com você ao estúdio, Érica. Obrigada, Gabriel, pelas informações. E a conciliação é um assunto cada vez mais comum no universo jurídico. Solucionar conflitos de maneira rápida e efetiva, sem a necessidade de judicializar, é o objetivo dos tribunais do país. Para discutir o assunto e trocar experiências, está sendo realizado no STF a Conferência Métodos Adequados de Resolução de Conflitos no Direito Norte-Americano. A conferência é uma iniciativa do vice-presidente do STF, ministro Dias Toffoli, que abriu as portas da sala de audiências da segunda turma para receber juristas e servidores interessados em aprofundar o conhecimento sobre o tema. O ministro, que já foi aos Estados Unidos levar nossa experiência em conciliação, agora recebe o professor Robert Bordoni, da Universidade de Harvard, para compartilhar os conhecimentos em acordos feitos nos tribunais americanos. Tive a oportunidade de lá apresentar a experiência que tivemos aqui quando advogado-geral da União, instituindo as câmaras de conciliação e arbitragem na administração pública federal. De acordo com o professor Robert Bordoni, os tribunais americanos construíram ao longo dos anos técnicas que proporcionam melhores resultados no processo de mediação e negociação, o que evita a judicialização de casos menos complexos. Robert disse estar honrado em dividir essas experiências e entusiasmado pelos juristas brasileiros estarem tão interessados em conciliar. Há 35 anos, o mundo não pensava sequer em acordos pré-judiciais. Hoje, as mudanças aconteceram. Nos Estados Unidos, desde a Faculdade de Direito, existe uma atenção especial para esse tipo de procedimento. E amanhã tem Repórter Justiça. A segurança no trabalho é o tema da reportagem especial. Saiba como este operário sobreviveu a uma queda de 37 metros no Estádio Nacional de Brasília. E o homem que perdeu um braço por uma distração de um colega. Você vai conhecer também outras histórias. As leis que amparam o trabalhador doente ou acidentado estão no programa. Sexta-feira, 7h30 da manhã, não perca. E hoje a gente fica por aqui. Para você, uma ótima tarde. A gente se vê novamente amanhã. Até lá.